Deputada Célia, parabéns, viu, por esse momento aqui tão especial. Saudar a Lourdes Silvanete, que a encontrei, vi uma fala dela lá em Juazeiro, no dia de combate à desertificação, né, lá na universidade, a Maria de Lourdes, Pedro Paulo, Alexandre, Silvio. As meninas ficaram de um lado, os meninos ficaram do outro na mesa. Vocês notaram aí? Então, eu nasci no Cerrado, porque eu sou de Curvelo, nasci em Curvelo, em Minas, e moro na Caatinga, viu? Porque eu moro no Rio Grande do Norte e sou deputado pelo Rio Grande do Norte. Então, eu chego aqui representando o Rio Grande do Norte e tenho acompanhado essa luta aí, principalmente da Caatinga. Realizamos atividades aqui no Dia Mundial da Caatinga, deputada Célia. E, enfim, eu tenho para mim que é muito importante momentos como esse para a gente dar visibilidade aos nossos biomas. Porque é como se existisse, me incomoda muito quando fala da questão ambiental no Brasil, é como se só falasse na Amazônia, me incomoda muito. Eu já falei isso várias vezes e não vou me cansar de reafirmar isso. É importantíssimo, não tem dúvida, mas tem outros biomas muito importantes que ficam relegados, digamos assim, ao esquecimento, a uma secundarização no debate. Cerrado e Caatinga representam aí cerca de 36%, 37% da área geográfica do Brasil. O Cerrado tem 25%, a Caatinga tem lá 11%, 12%. É uma área, é um terço do Brasil. Nós estamos falando de um terço do Brasil. Nós estamos falando de uma área pequena, isolada. Nós estamos falando de um terço do Brasil que não é reconhecido como patrimônio ambiental. Porque eu gostaria até, deputada Célia, de me permitam ler aqui qual é a importância, o que se trata da emenda. O artigo 225 da Constituição, o parágrafo 4º, fala o seguinte: a floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal mato-grossense e a zona costeira são patrimônio nacional. E sua utilização facear na forma da lei e tal. É isso que define o artigo, parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição. Deixaram de fora Cerrado, Caatinga e Pampa. E essa luta é preciso ser ressaltada. Quem conhece essa história um pouquinho sabe que desde 1995 que existiu uma tentativa de PEC para incluir o Cerrado. Se não me engano, dois deputados, Gervásio Oliveira. Você tem quase 30 anos que vem essa luta aí para poder incluir como patrimônio nacional. Por isso que é uma PEC. Você está fazendo um projeto de emenda constitucional para incluir Cerrado e Caatinga como patrimônio também ambiental do Brasil, porque ao elaborar a Constituição de 88 deixaram de fora. E a PEC, acho que era 511, se não me engano, essa de 95, que dizia o Cerrado. E a PEC 504, que nós estamos tratando hoje aqui, ela é de 2010. Tem quantos anos? 13 anos. Ou seja, é uma luta imensa, um tempo aí grande. Então, portanto, deputada Célia, ao trazer esse debate hoje, eu acho que ele reacende uma esperança muito forte em todos nós, que é para tentar pautar na casa, na Câmara, essa questão da PEC, porque ela está lá na gaveta, viu? Ela está esquecida nos escaninhos aqui dessa casa. E os dados que Silvio traz, por exemplo, sobre a pujança, a força da economia da agricultura familiar no Cerrado e na Caatinga, mostra que é uma coisa viva, não é um favor que está se fazendo, não é uma região de coitadinhos, não é uma região de desassistidos, de improdutivos, muito pelo contrário, é uma região, uma palavra que alguns gostam muito, muito produtiva, e precisa ser reconhecida em toda a sua diversidade. Então eu quero aqui me somar, deputado, e sugerir que a gente precisaria, eu já estive conversando isso com a comissão que me procurou, do pessoal do Cerrado, a gente precisaria mapear por estado, quem seria parceiro e parceira dessa luta, para poder colocar na pauta da casa a PEC, porque tem 13 anos que ela está lá na gaveta. Então nós temos tirado aqui como sugestão reforçar uma audiência com o presidente da casa, Arthur Lira, para solicitar que seja colocado na pauta da casa
essa PEC, fazer um levantamento por estado dos parlamentares, das parlamentares que podem ter diálogo sobre a questão da PEC, para ver se a gente avança e a gente possa aprovar. O que está querendo é só isso. A gente precisa, inclusive, desmistificar essa questão, não é? Porque a PEC diz respeito de reconhecer Cerrado e Caatinga como patrimônios, é isso que a PEC está dizendo. As outras questões, os outros debates, os outros interesses, né, as outras disputas serão em outro momento. Agora, é preciso, né, chamar a atenção para que nós precisamos incluir nesse patrimônio e tornar uma luta nacional, dar visibilidade a essa questão, não é? Porque é uma luta invisível. Na nossa Constituição, repito, está dizendo, está deixando de fora Cerrado e Caatinga. Né? E nós sabemos, né, que, e aí eu estava aqui ouvindo vocês e me lembrando de um belo livro do professor Durval Muniz, que chama-se A Invenção do Nordeste. Procurem e vale a pena ler. Mostrando que as regiões, né, falo do Nordeste especificamente, vale para todas as regiões, são invenções, né, são construções humanas, né, são invenções. Os biomas, né, não são invenções, né, está aí, né, colocado pela natureza e tem uma relação entre eles muito forte. Né, o limite deles é que são invenções, né, a limitação deles é que são invenções, mas estão todos interrelacionados. Aqui, Maria de Lúcio falaram, né, e também Paulo Pedro falou sobre a caixa d'água que é o Cerrado. A gente prestar atenção, os rios, fontes de água, né, nascentes que estão aqui no Cerrado vão chegar no Pantanal, vão chegar na Caatinga e vão chegar também em Mata Atlântica também. Então, ou seja, tem toda uma relação, só para citar um dos itens aí, que é essa questão das fontes. Então, parabéns, estamos juntos aí nessa luta. Eu acho que hoje dá um passo fundamental que a gente deve, no sentido de da frente parlamentar, Dandara, que tem no Cerrado, tem a frente parlamentar também da Caatinga, da região da Seca, a gente poder interligar essas ações e desmistificar o tema. Ou seja, o que nós queremos nesse momento aqui é reconhecer os dois biomas como patrimônio, ponto. Né? E definir quais são os passos das disputas maiores que tem, que existem, evidentemente. E eu acho que com uma ação fundamental era marcar uma audiência com o presidente da casa, discutir com ele, colocar nas lideranças, Célia, da bancada, nós colocaremos, né, da nossa bancada, esse tema, e também de todos os partidos, para poder colocar na pauta da Câmara. É isso, parabéns aí, vamos que vamos. Muito obrigada por esse momento. Estaremos empenhadas junto com a nossa liderança que participa das reuniões e podem muito bem já também articular para ser pautado no Congresso Nacional, mas que paute de maneira forte também, de maneira articulada, para que a gente consiga